cheio de altos e baixos, a cada dia enfrentamos desafios, mas descobrimos que a verdadeira resistência vem das nossas raízes. É a fé sólida que nos sustenta, mesmo quando tudo parece desmoronar. Junte-se a nós nas palestras Resilientes, Estudos em 1 Pedro, e aprenda como exercer uma fé corajosa diante das pressões e a servir com determinação. Vamos seguir juntos nessa jornada de crescimento, engajamento e superação. Nós vamos então dar sequência a esta série Raízes da Resiliência, a terceira palestra, a terceira mensagem baseada no primeiro livro de Pedro. E hoje nós falaremos então sobre sacerdócio. Sacerdócio universal do crente. E é interessante porque quando nós olhamos para essa palavra sacerdócio, nós temos uma visão de um determinado grupo específico e selecionado. E esse grupo, os sacerdotes, numa visão muitas vezes equivocada que nós temos, tem alguns privilégios. Mas nós vamos aprender juntos nesta noite que não é assim. E eu quero começar, porque hoje também, os fundadores dessa igreja, os irmãos preciosos que foram instrumentos de Deus para que nós hoje estivéssemos aqui, eles determinaram de maneira muito sábia, muito inteligente, fazer-nos lembrar sempre qual é a visão da nossa igreja. E você vai notar que a visão da igreja que está aí, e nós vamos ler daqui a pouco juntos, em uma só voz, ela está 100% baseada em princípios bíblicos, como não poderia ser diferente. Então vamos ler todos juntos, qual é a visão da Igreja Batista do Horto do IP? Vamos lá, todos juntos? Vivemos para a glória de Deus, impactando vidas, fazendo discípulos de Jesus. Então veja, a partir do momento que você se predispôs, que Deus trouxe você até este grupo, e se você faz parte desta comunidade, saiba que você está totalmente envolvido nesta comissão. Você também faz parte desta visão. E você precisa abraçar esta visão. Viver para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Amém? Você está disposto a isso? Diga um amém aí bem alto. Glória a Deus. Então, como eu disse, nós vamos então, com base na visão e com base na série que nós estamos aqui aprendendo juntos, nós vamos navegar pelo capítulo 2 do primeiro livro, da primeira epístola do apóstolo Pedro. Veja que, como eu disse, eu vou desmembrar rapidamente aqui, só para nós termos uma ideia e para fixar. Nós devemos ter na nossa mente qual é a visão da nossa igreja. Então, eu vou desmembrar em 3 partes. Primeiramente, a visão diz que nós vivemos para a glória de Deus. Baseado na palavra de Deus, que diz lá em Mateus 5,16, que, vamos ler juntos? Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então veja, viver para a glória de Deus é justamente isso, é atribuir ao Senhor as obras que nós fazemos aqui. O mérito não pode ser nosso, o mérito é sempre do Senhor, amém? Em segundo lugar, diz que nós devemos impactar vidas. Nós devemos lembrar que para impactar vidas, é preciso nós termos contato com as pessoas que nós queremos impactar com a palavra de Deus. Mas nós devemos lembrar também que é impossível ter impacto sem contato. Para que haja, então, o impacto na vida de alguém, você precisa estabelecer contato com essa pessoa. Não existe impacto sem contato. E o texto que eu pensei aqui, da parábola que Jesus contou, diz assim: certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. Está lá em Lucas 10:33. A maioria de nós conhece a história. Um homem foi deixado morto no caminho, espancado. Salteadores o espancaram. Ele estava na beira da estrada. E logo passou um sacerdote. Falaremos sobre sacerdócio hoje. E o sacerdote não somente poderia ajudar, humanamente falando, mas como ele deveria, pela sua posição. Mas a história contada por Jesus diz o que, irmãos?
que ele passou de largo. A Bíblia diz passou de largo, ou seja, não estabeleceu contato. Consequentemente, não teve impacto na vida daquele homem. Depois passou também um levita. Também um trabalhador, um religioso que poderia e deveria ajudar. Mas a sua atitude foi semelhante à do sacerdote. E aí então a história segue dizendo que um samaritano, de quem se menos esperava, este homem fez o quê? Aproximou-se. Passou-lhe perto, não passou longe. E porque ele teve contato, ele impactou aquela vida. Amém? E é isso que nós aprendemos como igreja do Senhor. Para impactar vidas, esse impacto, ele não deve ser somente de fora para dentro. Não é somente as pessoas que chegam até este prédio que devem ser impactadas. Não. Nós também devemos ter a iniciativa de impactar de dentro para fora. Nós devemos, na verdade, não nos limitarmos às quatro paredes. E esta igreja, ela cumpre este papel através, sobretudo, das obras assistenciais que nós nos envolvemos aqui. Porque através dos projetos que nós temos, é que nós conseguimos impactar vidas, e através desse impacto, nós conquistamos o direito de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus para as pessoas. Não à toa, quando há distribuição aqui de cestas básicas, de ovos de chocolate, seja lá qual momento nós aproveitarmos, as pessoas chegam até aqui. E quando chegam até aqui, são impactadas pela palavra de Deus. Amém? Este é o propósito da igreja. E finalmente, fazer discípulos de Jesus. Texto clássico de Mateus, capítulo 28, versículo 19, vai nos dizer, portanto, ide, um imperativo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha que momento maravilhoso que nós estamos aprendendo aqui. A visão da nossa igreja baseada na Bíblia e homens do passado. Irmãos que fundaram este ministério, nós conhecemos aqui o pastor Alan, um homem que Deus usou para iniciar este trabalho. E outros e tantos outros irmãos que passaram por aqui, lideranças foram estabelecidas, pessoas foram treinadas, outros queridos irmãos do passado serviram aqui para que hoje nós pudéssemos fazer parte deste povo. Então veja que aquela visão que iniciou lá atrás no coração de alguns irmãos, ela precisa fazer parte do meu coração e do seu coração. Nós precisamos seguir com o mesmo propósito. E pensando nesta figura, nós estamos falando aqui sobre sucessão. Sucessão, nós sucedemos a um grupo e outras pessoas irão nos suceder. Os nossos filhos que hoje estão aí, lá na classe dos juniores, das crianças, no Horto Júnior, estas são as pessoas que têm e terão a responsabilidade de seguir o ministério, o serviço do Senhor que foi plantado aqui neste local. Então, quando nós olhamos para essa figura, quem conhece esse esporte aqui? Quem conhece? Qual o nome desse esporte? Vocês lembram? É o revezamento, né? É uma prova de revezamento. E a prova de revezamento, nós sabemos, ela consiste em um princípio muito simples, né? Então, são alguns atletas que se revezam, cada um percorre um caminho, cada um é responsável em percorrer um trajeto, e depois ele passa o bastão para o seu colega. E o seu colega, então, tem a mesma responsabilidade de seguir adiante, cumprindo aquele propósito de chegar, então, até a linha final, a linha de chegada. Olha que interessante, olha que maravilhoso. Você já parou para pensar que nós fazemos parte de um grande ministério, de um grande projeto? Mas o projeto, a visão, é muito mais importante do que nós mesmos. Porque quando a nossa vida findar, a missão vai... Amém ou não? Vai continuar. Você crê nisso? Vai continuar, vai seguir. Então nós estamos aqui temporariamente cumprindo um papel que Deus nos destinou de estabelecermos, cumprirmos uma visão bíblica que foi nos dada. Então nós podemos crer, através dessa prova de revezamento, que somos responsáveis por cumprir fielmente a missão que Deus nos deixou durante quanto tempo? Durante o nosso tempo de vida. Mas devemos nos lembrar de que a missão é maior do que nós. A missão é maior do que nós. Então nós fazemos parte de um grande propósito de Deus. E eu e você, queridos, estamos e devemos estar
totalmente envolvidos para cumprir fielmente o propósito de Deus em nossas vidas. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos, e esses exemplos então chegaram até nós. Moisés e Josué. Moisés então cumpriu o seu papel, mas havia um projeto muito maior do que a vida do próprio Moisés. Então, quando foi se aproximando do final da vida dele, então ele passou o bastão para quem? Para Josué conseguir então completar aquele propósito. Mais adiante nós vemos Davi e Salomão, né? Um pai e um filho, passando então o reinado de Israel para o seu filho. Elias e Eliseu, nós conhecemos a história também. Propósito, então, quando Elias foi findando a sua vida, então ele passou o bastão para Eliseu permanecer. E o exemplo supremo que nós temos, o próprio Senhor Jesus, quando deixou aos seus discípulos a missão de ir por todo mundo, como nós acabamos de citar, e pregar o evangelho a toda criatura. E aquela missão se estende a mim, se estende a cada um de nós, cada um que está aqui nesta noite, cada cristão. Então, queridos, para fazer parte, então, deste grande propósito, é necessário que nós estejamos preparados, devidamente preparados. Os atletas que nós mostramos lá, eles se preparam muito bem para competir naquela prova de revezamento. Você pode ter certeza, a mais tradicional, né, a 4%, que pelo menos nós conhecemos assim, pelo menos eu conheço, os 4 atletas. O que vocês acham? Se um desses 4 atletas não estiver devidamente preparado, fisicamente preparado, o que pode acontecer? A competição pode ruir. Eles podem não chegar no seu propósito, ou chegar nas últimas colocações. Então, o livro de 1 Pedro, no capítulo 2, então, vai nos dizer quais são as metáforas que Pedro quer nos ensinar para que nós estejamos, então, preparados para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Para, de fato, assumirmos o nosso papel responsavelmente de sacerdotes do Senhor que somos. Olha o tamanho do privilégio, mas olha o tamanho da responsabilidade. E nós sabemos que quanto maior o privilégio que temos, maior é a responsabilidade. Está diretamente envolvido. É proporcional. Então aqui, vamos ler juntos. Então, vamos navegar no capítulo 2 de 1 Pedro. Vamos ler juntos? O versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Muito bem, queridos. Então, em primeiro lugar, o que nós devemos fazer para estarmos preparados para sermos de fato sacerdotes do Senhor? Devemos, então, nos despojar. A figura que Pedro quer ilustrar aqui, de despojamento, é como uma roupa suja, uma roupa contaminada, uma roupa maculada pelo pecado, pelas maldades. E nós, como sacerdotes do Senhor, não devemos usar essa roupa. Nós devemos, então, tirar essa roupa e colocar no cesto. Jogar essa roupa fora. Se livrar dessa roupa. Por quê? Porque esta roupa não combina conosco, como sacerdotes do Senhor que somos. Então, Pedro ele vai começar a elencar quais são, então, os pecados que nós devemos, então, nos despojar, para estarmos, então, preparados para essa missão. Em primeiro lugar, e aí dá uma ideia de renúncia, o que nós devemos renunciar? Primeiro diz lá o quê? De toda maldade. De toda maldade. Então Pedro quer nos dar uma ideia de que existem várias espécies de maldade. E a maldade é a base para todas as demais mazelas que cometemos. A palavra maldade aqui do grego, kakia, ela significa exatamente isso. Todos os males partem daí. Então Pedro vai começar então a elencar, né, todos os males que Pedro vai nos dizer nesse primeiro versículo, derivam da maldade. Porque quando nós pecamos, nós estamos cometendo maldade contra Deus. O pecado é uma maldade contra Deus. O pecado é uma maldade contra nós mesmos, contra o nosso irmão. Então nós estamos, mesmo dentro de um contexto de igreja, fazendo parte de um povo, quando nós cometemos pecados sistematicamente e não nos arrependemos dos pecados que cometemos, nós estamos cometendo maldade contra o nosso Deus. Isso não combina conosco. Amém, igreja? Não combina conosco. Então Pedro vai dizer que, em primeiro lugar, dolo. O dolo nos dá uma ideia de um pensamento perverso.
de uma intenção má, ou seja, fazer o mal de forma intencional. Isso não combina conosco, nós devemos nos despojar disso. Vai dizer lá, fraude, má fé, maquinação, ou seja, perversidade, vontade dirigida à obtenção de um resultado criminoso ou o risco de produzi-lo. Quando nós vamos para a área dos crimes, existe o crime doloso e o crime culposo. Nós já ouvimos isso, né? Nós aprendemos isso. Qual que é o pior? O doloso. O doloso, o intencional. Porque o crime culposo, o sujeito faz uma barbeiragem no trânsito, né? Acaba batendo no outro carro e tal, mas ele não foi intencional. Então aquilo é um crime, ele pode cometer um crime culposo. Então não houve uma intenção, não houve uma má fé. Agora, quando o sujeito se embriaga, sai completamente do seu senso comum, da sua consciência plena, pega um automóvel e sai dirigindo pelas ruas, o que ele está fazendo? Ele está prestes a cometer um dolo, um crime doloso, intencional. Então isso não combina conosco. O que mais que Pedro fala para nós nos despojarmos? Hipocrisias. Poxa, é uma palavra também bastante conhecida de cada um de nós. Hipocrisia. A raiz da palavra aqui tem a ver com um ator. O hipócrita é como um ator. O ator, ele interpreta um personagem, ele vive uma vida que não é a sua vida real. Então, por fora, ele tem bons discursos, ele se comporta de uma maneira muito correta, mas a sua essência, o seu interior é podre. Jesus compara, e tem um tipo de gente no Novo Testamento que simboliza bem os hipócritas. Quem sabe aqui? Quem lembra? Os fariseus. Lembra dos fariseus? O próprio Jesus chegou a dizer para eles, olha, vocês são como um sepulcro caiado. O que significa isso? Sepulcro caiado. Né? No dia de finados, aqui no Brasil, nós não, né? O povo brasileiro tem essa tradição, né? De visitar os túmulos. E aí, quando está chegando perto do dia de finados, pintam-se, né? Os túmulos, fica tudo branquinho, passa cal, né? Fica tudo bonitinho, fica bem bonito. Mas lá dentro tem o quê? Um corpo em decomposição. Algo podre. Olha que ilustração que Jesus nos dá. Então o hipócrita é como um sepulcro caiado. Por fora, bonito, mas por dentro, podre. A sua essência é má, todavia. O que mais? E nós devemos nos despojar também. Invejas. Querer desejar o que o outro tem. Não se alegrar com a alegria do outro. Pô, irmão, nós temos sementes disso no nosso coração. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque se nós não cuidarmos, isso pode revelar. Isso pode extrapolar o nosso comportamento. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que... O que é mais fácil? É mais fácil chorar com os que choram. Né? Porque ninguém tem inveja de quem está mal. Ninguém tem inveja de quem está numa situação difícil, passando por uma situação ruim. Então você se aproxima. Aí você quer impactar vidas. Aí você, tô lá. Mas basta o cara pegar um carro melhorzinho e você fala, eu que tinha que ter esse carro aí. Né? O cara é promovido, o irmão é promovido, eu tinha que ser promovido. O irmão vai morar fora do país. Eu tenho um sonho de morar fora do país. Aí o irmão vai. Amém por isso. Glória a Deus. Não, mas eu que tinha que ter ido. Inveja. A gente tem que tomar cuidado com isso. E finalmente, para avançarmos aqui, de toda sorte de maledicência. Então Pedro diz toda sorte de maledicência, né? Então ele dá-nos uma ideia de que existem várias tonalidades de maledicência. Né? O que é maledicência? Falar mal do outro. Falar mal do outro. Irmãos, por mais santo que nós sejamos, e nós devemos nos despojar disso, por mais santos que nós sejamos, nós precisamos cuidar para não escorregar nisso aí. Porque olha, isso que o Tiago fala que a gente tem que controlar a nossa língua, né? E a nossa língua não é fácil, viu? Olha, ninguém fala mal do irmão aqui não, né? Ninguém fala, né? Alguém fala mal do presidente aqui? Não precisa levantar a mão não, pelo amor de Deus. A gente não fala não, né? Político? Fala mal do pastor? Fala mal do empregado, do empregador? Fala mal. Mas sabe, irmãos, quando nós nos preocupamos com os nossos pecados, com os nossos erros e as nossas falhas, não sobra tempo para a gente ver o erro do outro. O pastor, uma vez, ele pregando aqui, ele colocou uma figurinha aqui, e até hoje eu lembro. Estava dizendo assim,
Não critique o seu irmão, porque o jeito de pecar dele é diferente do seu. É verdade. Ele peca diferente de você, mas igualmente pecador, assim como você é. Então, quando nós focamos nos nossos erros, nos nossos pecados, não sobra tempo para a gente olhar o erro e o pecado do outro. Maledicências. E aqui nós podemos tomar algumas atitudes práticas, né? Chegou num grupinho lá, estão falando mal? Vai embora. Não participa daquilo. Vai tomar uma água, vai tomar um café, né? Sai pela tangente. Não estimule, não alimente esse tipo de comportamento. Por quê? Porque isso não combina com o sacerdote. Amém? Nós devemos nos despojar disso. Vamos seguir? Nós devemos nos despojar de algo, mas agora Pedro vai dizer no versículo 2, do que nós devemos nos alimentar para estarmos preparados para essa missão. Vamos ler lá juntos? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu aprendi numa tradução, né, Danilo? Para que por meio dele vades crescendo. Não é isso? É a tradução que nós aprendemos, né? Para que por meio dele vades crescendo. É a mesma coisa. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Que além de nós nos despojarmos de toda espécie de maldade, maledicências, de inveja, de hipocrisia, de dolo, nós devemos também nos alimentar. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Aqui está falando da palavra de Deus. Então, cada crente, cada sacerdote deve, então, se alimentar do verdadeiro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Então, uma criança recém-nascida, e a metáfora que Pedro faz aqui é maravilhosa, né? Eu perguntei de manhã, vamos ver se as mães aqui vão me dar a mesma resposta. Eu acredito que sim, né? Então, as mães aqui, não sei se tem alguma mãe de lactante aqui, de um bebê que está ainda mamando no peito. Qual que é a frequência que um bebê deve mamar o leite? Qual que é a frequência? Samba, você que é muito experiente nisso. Qual a frequência, Samba? Sempre. Regularmente e livremente. Gostei da resposta. Alguém falou de 3 em 3 horas, mas nós sabemos que tem que ser uma alimentação regular, frequente. Por quê? Porque é o único alimento que realmente sustenta, né, uma criança nessa idade, um bebê recém-nascido, um bebê, como Pedro diz. E qual então a aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida? Que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus da mesma forma, frequentemente, diariamente, periodicamente. É uma visão de regularidade. Por quê? Porque corremos o risco, cada um de nós corre o risco de nos alimentarmos apenas quando? No domingo, quando a gente vem aqui na igreja. Será que nós estaremos fortalecidos para o dia mau? Nós nos alimentamos uma vez por semana? Imagina essa criança, gente. Como ficaria essa criança se alimentando uma vez por semana? Só no domingo? Não sobreviveria, né? Provavelmente não desenvolveria essa criança. Pois bem, da mesma forma, o crente, o sacerdote, deve ter o desejo de se alimentar. Amém? Se alimentar das Escrituras. Mas Pedro, ele nos dá uma ideia interessante também, porque ele fala de uma questão de regularidade, então, ardentemente, frequentemente, mas ele também nos dá uma ideia de qualidade. Então, não é qualquer tipo de leite que nós devemos beber. Qual é o leite que nós devemos alimentar? O genuíno leite espiritual. Sabe, irmãos, infelizmente, existe leite estragado por aí? Hein, Rafa? Tá cheio, né, gente? A gente tem que tomar cuidado, não é? Tem leite aí de qualidade duvidosa? De procedência ruim? Né? Quando você vai na internet buscar uma pregação, será que aquele leite lá, todos os leites que estão lá são genuínos? Será que tem leite ruim ali? Tem, né? Um livro, quando você vai comprar um livro, teologicamente falando, tem livro aí que é leite duvidoso? Tem música que é leite duvidoso? Tem, não tem? Então nós devemos tomar cuidado. Então, ao mesmo tempo, nós devemos ser como crianças, no sentido de desejar ardentemente, nós precisamos ser maduros para filtrar o tipo de leite que nós vamos beber. Olha que interessante. Crianças no sentido de regularidade, de desejar ardentemente, mas adultos, maduros, para saber o tipo de leite que nós iremos consumir. Porque o crente que consome qualquer tipo de leite, qual que é o problema que ele pode ter? Quando toma leite estragado. É ruim demais, né? Um alimento estragado. Problemas estomacais. E tem crente que vive tomando qualquer tipo de leite por aí. Eu conheço uma moça, eu não vou falar o nome dela porque está transmitindo na internet aqui, pode ser que ela em algum momento veja,
Mas olha, é uma moça muito piedosa, pastor. Ela gosta do movimento cristão, ela gosta de ajudar as pessoas, mas ela não firma em nenhum tipo de denominação. Você encontra com ela hoje, ela está numa igreja X. Daqui um mês, aquela lá, eu estou indo na igreja Y agora. Então ela vai levada por movimentos autodenominados cristãos, mas que a base é uma base duvidosa. Então, esse tipo de crente, ele não consegue se estabelecer, ele não cria raízes. Por quê? Porque ele se alimenta de qualquer coisa. Então, Pedro nos dá essa metáfora, ela é muito interessante para nós sabermos de fato do que nós estamos nos alimentando. E qual é o propósito, então, de nos alimentarmos adequadamente com um genuíno leite espiritual? Para que por ele você seja dado o quê? O crescimento. Né? Por que será que o nosso crescimento espiritual demora tanto? Porque a regularidade não está sendo correta. E a qualidade do leite que nós estamos alimentando também é duvidosa. Então nós não crescemos, não nos alimentamos adequadamente. Então a nossa missão é nos despojar do que é ruim e nos alimentar do que é bom. Amém? Vamos seguir navegando? Versículo 3, vamos ler juntos. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Experiência. Pensa num camarada experiente, é esse Pedro aqui que nós estamos falando dele, viu gente? Este homem vivenciou experiências maravilhosas ao lado do próprio Jesus. Mas mesmo acompanhando, testemunhando, vivenciando milagres, maravilhas, ensinamentos preciosos do próprio Jesus, quando este Jesus, e era um propósito de Deus, foi crucificado, qual foi a atitude de Pedro? Qual foi a atitude de Pedro? Se manteve firme, falou, não, vamos lá. Estou firme. Opa, estou aqui no revezamento, vou continuar firme e forte aqui. Foi isso que ele fez? Não. Ele largou tudo. Pensou e falou, isso aqui, acho que não tem nada a ver isso aí. Jesus ali, ó. O meu mestre crucificado. Mas é interessante porque, diferente de muitos de nós, Pedro voltou para si. Então, quando Jesus foi atrás dele, após todos os acontecimentos que nós conhecemos, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro, então, restabeleceu a sua fé, restabeleceu o seu vigor. Por quê? Porque aquele homem estava bem alimentado, gente. Ele estava bem alimentado. Ele foi alimentado direto pelo próprio mestre, amém? Então, olha que bênção. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui? Ó? Se é que já tendes a experiência, porque muitas vezes nós temos acesso, nós temos a palavra de Deus com tesouros riquíssimos, mas se nós não utilizarmos, aquela boa e velha história, né, que a gente sempre ouve, o médico vai lá, você está doente com uma enfermidade, com uma patologia, alguma coisa, você vai ao médico, ele receita um remédio para você. Então você vai lá, compra o remédio, mas você deixa o remédio dentro do armário, em cima da geladeira. Você não consome o remédio. O que vai acontecer? Você vai ser curado? Essa doença vai parar? Não vai. É a mesma coisa daquela pessoa que tem o Salmo 91 aberto, em cima da estante, cheio de poeira. As outras páginas estão branquinhas, né, Edson? Mas o Salmo 91 lá, usa a Bíblia como amuleto. Não! A Bíblia deve ser consumida, deve ser devorada pelo crente. Nós devemos ter o hábito de ler a palavra de Deus frequentemente. Por quê? Porque é um banquete. Mas muitos de nós estamos nos alimentando mal. A mesa está posta, iguarias maravilhosas, alimentos sólidos para a nossa caminhada cristã, mas está enchendo a barriga do quê? De pão e água. Né? De pão adormecido com mortadela. Não! E aí, a gente vai ver lá, ó, a constatação. O pregador Hernani Dias Lopes diz, a Bíblia é para nós o quê? Um banquete com iguarias variadas e saudáveis. Deus nos preparou essa mesa. À medida que nós mais nos alimentamos, desenvolvemos um apetite mais apurado para vencer o dia mau. Porque quando o dia mau chegar, e ele vai chegar, se nós estivermos equipados com a palavra de Deus, nós teremos a mesma atitude de Jesus no deserto quando foi tentado por Satanás. Como ele combateu o diabo? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, somente ao seu teu Deus darás culto. Está escrito, então ele usou a palavra para combater o dia mau. Porque é assim que Deus quer trabalhar comigo e com você. Amém, queridos? Vamos seguir adiante? Versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Bom, então Pedro está usando uma outra metáfora agora. Né? Primeiro ele usou a metáfora da roupa, nós devemos despojar, roupa suja, roupa ilameada, roupa maculada.
Depois ele usa a segunda metáfora do leite, o genuíno leite. E agora ele está falando, então, que nós devemos saber quem Cristo é. O que Cristo representa na minha e na sua vida. E diz aqui que ele é a pedra que vive. Muito interessante, né? Parece-me até um contrassenso, né? Porque pedra que vive, pedra é inanimado, né? Mas claro, está se referindo a Jesus aqui. A pedra que vive. Por que ele vive? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Está à destra do Pai intercedendo por nós. Então, Jesus é a pedra que vive. E aqui vai dizer, vai nos dar uma ideia de que nós estamos firmados. Ele é o principal fundamento. Ele é o único fundamento. Então, ele está ilustrando a igreja como um edifício. E este edifício está alicerçado na pedra principal, que é o Senhor Jesus. O próprio Pedro, em um diálogo com este Jesus, lá em Mateus capítulo 16, 18, ele ouviu do próprio Jesus dizendo: pois eu também te digo que tu és Pedro. E ele aponta para ele, Jesus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o fundamento, amém, queridos? Ele é a pedra que vive. Mas esta pedra que vive, olha que interessante. Ela é aceita pelos homens, sim ou não? O que está dizendo ali? Rejeitada pelos homens. Mas para Deus, eleita e preciosa. Então aqui a gente vê um claro antagonismo espiritual entre a visão de Deus e a visão do homem. Deus olha para a pedra e diz: eleita e preciosa. Coisa maravilhosa, linda. O homem olha e rejeita. Isso então revela a perversidade do coração do homem sem Deus. A perversidade do coração do homem que ainda não entendeu qual é o fundamento da sua salvação. E aqui nós vamos entender que quando o homem rejeita, o texto clássico de João, capítulo 1, versículo 11, diz: e Jesus veio para o que era, e o que eles fizeram? E os seus não o receberam. Quando estava ali sendo julgado, o povo judeu disse: não queremos que este reine sobre nós. Quando Pilatos estava lavando as suas mãos no julgamento de Jesus, o que aquelas pessoas clamaram? Respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Rejeitaram. Estão rejeitando a pedra preciosa. E é por isso que Hebreus vai dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos? Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano está imune, ficará indiferente a Jesus. Nós vamos ver mais adiante que ele é a pedra preciosa para os que creem, mas para os que não creem, pedra de tropeço. Nós vamos entender isso. Então, se você está aqui nesta noite e ainda não entendeu o real propósito, o significado de Jesus para a sua vida, você tem a oportunidade hoje de entregar a sua vida a Jesus. Vamos seguir adiante, irmãos. Versículo 4, então, nós vimos saber quem Cristo é, vimos que ele é a pedra que vive, a pedra principal, vimos que ele é o único fundamento, e não podemos colocar um outro fundamento além do que já está posto, Paulo diz isso. Mas nós devemos sempre nos lembrar sobre quem está fundamentada a nossa salvação. Sobre quem está fundamentada a nossa salvação. A Bíblia vai dizer lá que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. É curioso, eu creio que a maioria de nós já teve essa experiência. Quando você vai falar de Jesus para alguém, quando você vai perguntar sobre salvação para alguém, quando você pergunta assim para a pessoa: se você morresse hoje, né, todos nós vamos passar por essa experiência, e chegasse diante de Deus e Deus perguntasse assim: por que eu devo deixar você entrar no céu? O que você responderia? Invariavelmente as respostas serão muito idênticas. O que o pessoal fala? Se Deus entender que eu fui bem, né, que eu não fiz coisa errada, ele deu uma chance para mim lá na última hora, lá, né? Aí as pessoas que não conhecem a Bíblia, né, que falam que está na Bíblia, um texto fala assim: faça a tua parte e eu te ajudarei. Já viram isso? Já viu alguém falando isso? Só fui só eu. Já ouviram também? Não, está na Bíblia. Faz a sua parte que eu te ajudarei. Interessante, né? Então é uma mentira que vira verdade, né? Mas assim, alguém disse assim uma vez: Deus entra com a graça e você entra com a fé. Então é uma parceria entre você e Deus para você ser salvo. Então não depende só dele. É uma parceria. Deus ele entra com a graça, mas você tem que entrar com a fé. Mas a Bíblia diz que a própria fé vem de Deus. Não é isso? Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E essa fé não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Então, nossa parte, irmãos.
Mas pessoas que falam isso, elas estão confiando a salvação em quem? Nelas próprias. Nas suas boas obras, nas suas boas intenções, no fato de não beber, não fumar, não falar mal do outro. Não matar, não roubar, né? Então, mas na verdade nós estamos vendo aqui que a nossa salvação, o fundamento da nossa salvação é o Senhor Jesus. E o homem crê que na sua autojustiça. E automaticamente, em crendo na sua autojustiça, ele está rejeitando a pedra principal. Porque, mesmo sem intenção, ele está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz não foi o quê? Suficiente. Então ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que fazer a parte dele. Mas nós não cremos dessa forma. Amém? Nós cremos que o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos dar a vida eterna. Amém, queridos? Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Vamos seguir adiante. Versículo 5 diz, também vós mesmos, como pedras que vivem. Bom, agora ele está dizendo que nós também somos pedras. Ele é a pedra principal e nós também somos pedras que vivem. Então a igreja, como é um edifício, e nós, como parte desse edifício, nós somos pedras fundamentadas nele, alicerçadas de Jesus, mas também nós somos pedras que vivem. Diz que nós somos edificados casa espiritual. Bom, agora ele passou da pedra para a casa. A casa espiritual. Então, além de pedra, nós também somos casa espiritual. E aí, usando uma linguagem bíblica do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus. Não é assim? Lá em 1 Coríntios vai dizer, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então nós somos santuário de Deus. Olha o tamanho da responsabilidade. O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, habitando, morando dentro de nós, fazendo morada. Cada um de nós somos morada de Deus. Nós cantamos aqui, né? Nós somos casa de Deus, a morada do Pai. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Conhece essa, né, Núbia? Então, nós estamos usando um texto bíblico para dizer que Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, habita em cada um de nós. E aí é sempre importante nós nos lembrarmos, essa figura que Paulo está utilizando, de sermos o santuário de Deus. O santuário ele é dividido em 3 departamentos, né? Então nós temos lá o pátio. E no santuário nós temos 2 divisões. Onde aqui está o lugar santo, onde os sacerdotes entravam para oferecer sacrifício em favor do povo. Então lá estava a mesa com os pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso. E separado por um véu, este véu que nós cantamos aqui hoje, que o véu que separava já não separa mais. Fala a verdade. Quando você cantava isso, quando você era novo crente, você entendia alguma coisa? Eu não entendia nada. Mas eu achava tão bonita essa música. Não tinha a menor ideia do que eu estava cantando, mas achava bonita demais. O véu que separava já não separa. Aí eu me perguntava, o que é isso aí? Eu não sei, mãe, vamos cantar. E a luz que outrora, né? Mas depois você vai entendendo, né? Depois você vai amadurecendo, você vai entendendo o que significa isso, o que está por trás dessa letra, dessa música. É isso aqui. O véu que separava, então. Então, separava o quê? O lugar, aqui está o véu, santíssimo, ou o santo dos santos. Onde estava o quê? A Arca da Aliança. Onde o sumo sacerdote entrava quando? Uma vez por ano. Para oferecer sacrifício em favor do povo. E onde a glória de Deus era manifesta. Olha que preciosidade. Quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Ele foi rasgado. Ele foi rasgado de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Simbolizando que não é obra do homem, é obra de Deus. Então, o acesso, então, está liberado ao Pai. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso aí? Então, isso significa dizer que eu e você, como casa de Deus, nós temos acesso direto aqui ao Santíssimo Lugar. E aí, o texto vai seguir dizendo, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Então, em Jesus, a pedra que vive, na qual nós estamos fundamentados, e somente nele nós temos acesso direto ao Pai. Olha que preciosidade. O véu se rasgou. Todos nós somos sacerdotes. Aqui então nós aprendemos o sacerdócio universal do crente. E este privilégio não é só de uma casta religiosa. Não é só do clero, como a humanidade ensinou durante muitos anos. Não.
cada um de nós somos casa de Deus e temos acesso ao Pai. Amém, queridos? Olha que privilégio maravilhoso. Deus tem muitos filhos, mas Ele não tem filhos o quê? Prediletos. Né? Os pastores certamente vivenciam essa experiência, né? No aniversário de uma criança, enquanto o pastor não chega para orar, nada feito. Né? Tem aquela irmã que ora tão bonito, acho que a oração dele chega mais rápido ao céu do que a minha. Então eu peço para ela orar no aniversário da minha mãe, do meu pai. Não, cada um de nós podemos orar. Por quê? Porque o fato de nós estarmos firmados em Jesus e o sacrifício de Jesus na cruz nos tornou justos, justificados, pois, pela fé, como diz em Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, já temos paz com Deus. Por quem? Por nós mesmos? Não. A pedra que vive, o Senhor Jesus. Amém? E já que o sacrifício de Cristo na cruz nos tornou justos, o Tiago vai dizer o quê? Que a oração do justo... então, estamos aqui num raciocínio muito lógico. A oração do justo pode muito ser... Então, nós, tornados justos, temos, então, esta condição. Seguindo, aqui a gente vai falar rapidamente sobre o contraste entre crentes e descrentes. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião a pedra angular. Uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será o quê? De modo algum envergonhado. Impossível. Crer em Jesus e ser envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. A preciosidade. Eu quero me atentar para esse fato aqui. A preciosidade. Nós podemos gostar dos nossos diplomas, nós podemos gostar do nosso status social, dos nossos bens, de quem nós somos, mas nada disso é precioso. A preciosidade é o quê? O Senhor Jesus, amém? É a principal preciosidade. Usando uma linguagem do próprio Jesus, né? Aquele homem que achou uma pedra preciosa, vendeu todos os seus bens para adquirir aquele tesouro, para adquirir aquela pedra preciosa. Este é o símbolo que está aí. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser o quê? A principal pedra angular. Pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Porque no final das contas, a condenação, ela não está baseada no fato de você fazer más obras ou boas obras. A condenação está no fato de você rejeitar a pedra, rejeitar Jesus. A Bíblia diz que quem crê nele não é o quê? Condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque rejeitou. E a figura aqui é muito interessante, porque quando nós olhamos ali, nós vemos que pedra de tropeço, né? O sujeito está caminhando, ele topa numa pedra lá, tropeça e cai, essa é a figura, mas diz que é rocha de ofensa. A figura aqui ela é muito mais profunda. Rocha de ofensa significa que você está caminhando, rola uma rocha e esmaga você. Ou seja, é impossível ficar diferente a Jesus. Ou você o recebe, ou você pode ser esmagado por ele. E a figura aqui é muito interessante. Hoje é o dia da salvação. Porque hoje ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Amanhã ele será o nosso juiz. Então hoje é o momento de você não rejeitar Jesus como a pedra principal, o fundamento da sua salvação. Se até hoje você imaginou que a sua salvação está baseada nas suas boas obras, sinto dizer que você está enganado. Então se você ainda não recebeu Jesus como seu fundamento, como o único mediador entre Deus e o homem, você pode fazer isso essa noite. E para nós concluirmos aqui no versículo 9, vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, cidadãos do céu, eleitos por quem? Pelo próprio Deus. Quando? Antes da fundação? Antes da fundação do mundo. Em quem? Em Cristo, a pedra que vive. Com que propósito? Sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Amém? Mas essa raça eleita, de vários povos ele fez um só. Ele diz também que nós somos o quê? Sacerdócio, não somente sacerdócio, mas agora somos sacerdócio real, porque um dia nós reinaremos com o Senhor. Porque Cristo ele foi o único que cumpriu o papel de profeta, sacerdote e rei. E nele nós iremos reinar também. Amém? Nação santa. E santo aqui nós aprendemos com o Rogério na semana passada, que santo não é perfeito. Santo é o quê? Separado, diferente. Somos desse mundo, mas não somos guiados pelos valores desse mundo.
Vivemos nesse mundo, mas não é esse mundo que rege os nossos comportamentos. Amém? Porque nós somos de uma pátria celestial. Glória a Deus por isso. Né? Não são os valores do mundo que regem as nossas vidas. Nós vivemos o absoluto de Deus, não o relativismo do mundo, onde tudo é relativo, tudo pode, tudo vale. Né? Finalmente, nós somos o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ô, irmãos, Deus não divide a gente com ninguém, viu? Graças a Deus por isso, né? Ele não divide a gente com ninguém. Ele tem zelo por nós. Né? Ciúme na língua portuguesa é uma palavra sempre negativa, né? Mas não é nesse sentido, não, é no sentido de zelo. E além dele não nos dividir com ninguém, a presença dele é o que nos valoriza. O valor que eu tenho não é por causa de mim, não. É por causa do Cristo que habita em mim. Amém? Quando você vai no museu, eu não sou muito fã de museu, não. Mas quando você vai no museu, você vai lá, uns negócios lá, uns vestidos meio empoeirados, né? Aí tem um negócio lá, um livro meio empoeirado, uma caneta. Aquele negócio em si, gente, não tem valor nenhum. Mas por que está no museu? Porque pertenceu a alguém importante, considerado importante para a história da humanidade. Né? Assim sou eu e você. Eu e mim mesmo não valo nada. Não valo nada. Né? Mas o Cristo que habita em mim me valoriza. Então o valor que eu tenho é por causa dele, amém? Glória a Deus por isso. A fim do quê? De proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em resumo, para quê? Para vivermos, para a glória de Deus, pode ler. Impactando vidas e fazendo. Foi para isso que eu e você fomos escolhidos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Pai Santo, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Pai, de servi-lo, de adorá-lo. Como aprendemos aqui nesta noite, Pai, o Senhor nos escolheu um dia, antes da fundação do mundo, para sermos parte do Teu povo. Deus, nós sabemos que em nós mesmos não havia mérito nenhum, não há mérito nenhum. Mas o Senhor, por causa do Teu grande amor, da Tua grande misericórdia, da compaixão que o Senhor teve para com a humanidade, nos escolheu, nos elegeu, nos deu um novo nome e nos deu um lugar para morar com o Senhor no céu. Oh, Senhor, obrigado por tão grande privilégio. E é no nome desse santo nome de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a pedra que vive, a pedra angular, é que nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus.